Olha, a história de hoje parece que saiu direto de um roteiro de Hollywood, sabe? Mas é tudo real. A gente vai mergulhar numa trama de espionagem daquelas de tirar o fôlego. Para começar, vamos voltar no tempo. Imagina só, Bagdá, 1946. O clima para a antiga comunidade judaica que vivia lá, bom, não era nada bom. A tensão estava no ar, um perigo que só crescia dia após dia. E no meio disso tudo, surge a pergunta: seria possível resgatar uma comunidade inteira antes que o pior acontecesse? As apostas eram altíssimas, e um jovem agente estava prestes a arriscar absolutamente tudo. Vamos conhecer quem estava por trás dessa operação. O nome dele era Shlomo Hillel. E a jornada dele, olha, não começa num campo de treinamento secreto, não. Começa com uma tragédia pessoal, um desastre terrível em alto mar. E para a gente entender bem a urgência da situação, é preciso dar um passo atrás e olhar o cenário todo. A Europa estava em ruínas depois da guerra, né? E as portas para a Palestina, bom, elas estavam se fechando. Isso deixava milhares de refugiados judeus numa situação de completo desespero, num verdadeiro limbo. 260. Esse é o número de pessoas que morreram no naufrágio do navio Pátria. Mas para Shlomo Hillel, isso não era só um número, uma estatística. Porque entre os sobreviventes daquele desastre estava a mulher que ele amava. De repente, a tragédia virou algo muito, muito pessoal. E essa experiência, claro, mudou tudo para ele. Foi o que o levou a se juntar à unidade de imigração secreta do Mossad. Nas palavras dele mesmo, ele ficava ali esperando, ardendo em febre de viagem. Ele estava louco por uma chance de agir, de fazer alguma coisa. Então, qual foi o primeiro plano? Bom, foi uma aposta. E uma aposta bem arriscada. A ideia era confiar nos chamados Senhores do Deserto, uma rede de contrabandistas. Uma aliança, vamos dizer, tão confiável quanto a areia movediça. Olhando assim até parece um plano simples, né? Mas cada passo era um risco enorme. Pensa bem, eles estavam entregando a vida de 40 jovens para homens que só estavam interessados em uma coisa: dinheiro. A chance de dar errado era gigantesca. E deu muito errado. A realidade foi brutal. Aquela rota do deserto virou, na verdade, uma armadilha mortal. A missão foi um fracasso total, catastrófico. Ficou claro que eles precisavam de outro plano. E precisavam para ontem. Se o plano por terra tinha virado pó, para onde eles olharam? Para cima, para o céu. A nova ideia era tão audaciosa que soava quase como loucura. Tirar as pessoas do Iraque de avião, passando bem debaixo do nariz do inimigo. Imagina a ousadia. Essa mudança de planos foi uma virada de 180 graus na estratégia. Pensa só, em vez de depender de contrabandistas duvidosos num terreno super perigoso, agora a aposta era em algo com muito mais controle. Pilotos profissionais americanos, uma rota direta e, claro, a escuridão da noite como aliada. Tá, a ideia de usar um avião é ótima. Mas como é que se faz o reconhecimento de um aeroporto inimigo? Para um plano desses dar certo, eles precisavam de informações perfeitas. E para conseguir essas informações, eles teriam que entrar, literalmente, na toca do leão. E o mais incrível é que eles foram lá e acharam um ponto fraco. Uma parte da cerca de arame farpado que estava meio frouxa. E o melhor, um ponto cego, onde os guardas do palácio não conseguiam enxergar. Era um detalhe, uma brecha minúscula na segurança, mas era exatamente a brecha que eles precisavam. Tudo perfeito, certo? Quase. Tinha um probleminha. Dinheiro. Faltava grana para pagar os pilotos. E aí o Hill teve uma ideia, uma jogada de mestre, digna de filme de espião. Ele lembrou que tinha visto um talão de cheques do Chemical Bank de Nova York na carteira de um dos pilotos. O que ele fez? Nem pensou duas vezes. Preencheu um cheque falso de $10.000. Uma audácia sem tamanho. Bom, com os pilotos convencidos, mesmo que por um cheque falso, e o plano todo montado, chegou a hora da verdade. A Operação Michael Berg, como foi batizada, estava pronta para começar. E não é que o cheque falso colou? Com a garantia do pagamento no bolso, o piloto americano deu o sinal verde. A missão estava oficialmente valendo. Como ele mesmo disse, vamos botar essa coisa para andar. E naquele primeiro voo, 50 pessoas, 50 vidas, incluindo mulheres e crianças, conseguiram embarcar. Pode parecer pouco, mas era a prova de que o plano, por mais maluco que parecesse, podia sim dar certo. E como deu certo? Aquele primeiro voo foi só o começo. Ele literalmente abriu as portas. O que começou com 50 pessoas virou uma ponte aérea gigantesca.
No fim das contas, mais de 120 mil judeus do Iraque foram resgatados dessa forma. É um número impressionante. Mas, como em muitas histórias assim, essa vitória tem um lado amargo. Porque essa história de resgate é também uma história de perda. O sucesso da operação significou o fim de uma era, e o custo humano disso foi imenso. O resgate de milhares de pessoas marcou ao mesmo tempo o fim de uma comunidade que existia ali há 2.500 anos. E para os que ficaram para trás, o destino foi cruel. Perseguição e a execução pública de 2 homens acusados de serem agentes sionistas, Yosef Basri e Shalom Shalom Shalom. Uma sombra que paira sobre esse sucesso. O próprio Shlomo Hillel resumiu esse sentimento de uma forma muito forte. Ele disse: "Estávamos destinados a chorar também na hora de nossa redenção." Não tem como descrever melhor essa vitória com o gosto de tristeza. Então, essa história da Operação Babilônia é um exemplo incrível de coragem, de criatividade, de como o ser humano se vira diante do impossível. Mas ela também deixa no ar uma pergunta muito, muito difícil para a gente pensar. Afinal, qual é o verdadeiro custo da sobrevivência?